Continuando nossas aulas de algoritmos probabilísticos, vimos na aula passada a resolução do problema da glória do jogador, que é uma variação do problema da ruína do jogador. Na ruína do jogador e também na glória do jogador, há uma probabilidade P de ganhar R$1, uma probabilidade Q igual a 1 menos P de perder R$1. Só que aqui na glória do jogador, se ele ficar com R$0, ele pode ficar insistindo com o padrinho até conseguir R$1 e continuar o jogo, tá? Conseguindo N reais, ele retorna tudo para o padrinho, quase tudo, N menos 1, fica apenas com R$1 e recomeça o jogo, tá? Vimos na aula passada como resolver pelo método 1, como obter o valor πn. O valor πn, pelo teorema fundamental das cadeias de Markov, 1 sobre πn igual a tnn, que é o tempo de sair do n e voltar para o n. Mas tem que sair do n e voltar para o n, vai dar 1 sobre πn, tá? Onde π aqui, né, é a distribuição estacionária, tá? Que satisfaz π igual a π vezes p. O teorema fundamental diz que existe apenas uma solução para isso. Uma vez que o tnn, para sair do n, só vai para o 1, então tnn igual a 1 mais t1n, nós conseguimos com isso calcular o t1n a partir do valor de πn. Nós calculamos usando recorrências, tá? E o teorema fundamental das cadeias de Markov. Também na aula passada, usamos o método 2 para calcular o T1N diretamente, sem usar o método, né, o teorema fundamental das cadeias de Markov. Conseguimos calcular usando algumas recorrências, tá? Chegamos aqui, criamos esse valor TI, que é basicamente o TIN, o tempo de sair do I e chegar no N, exceto o TN, que vamos colocar como 0. Vamos considerar que, estando em N, o tempo é 0, que já está lá. Que é diferente do TNN, que pede para sair do N e voltar para o N, tá? Então, não confundir essas coisas. Fizemos aqui, resolvemos, e chegamos que T1, o tempo de sair do 1 e chegar no N, em N reais, é N mais 2 vezes N menos 1, tanto pelo método 2, como pelo método 1, tá? Que aqui usou o teorema fundamental das cadeias de Markov, ok? Perfeito. Tanto o método 1 quanto o método 2, nós fizemos aqui a simplificação de P igual a 1/2. Ficou como exercício, tanto no método 1, terminar para um P qualquer, como no método 2, também terminar essa recorrência para um P qualquer, tá? Vamos hoje ver o método 3, método 4 e método 5. O método 3, a ideia dele é basicamente o quê? Deixa eu voltar para a figura principal. Aqui está, analisar todos os caminhos possíveis para chegar de 1 até N. Por exemplo, nós podemos ir do 1 até o 3, do 3 voltar para o 2, do 2 ir para o 5, do 5 voltar até aqui o 0, ficar um pouquinho aqui no 0 e vai até o N, por exemplo. É um caminho possível, tá? Analisaria todas essas possibilidades e multiplicaria pelas probabilidades envolvidas, né? Cada subida multiplica por P, cada descida multiplica por Q, tá? E é claro que, como há um número exponencial de caminhos, e aqui é óbvio isso, né? Então, realmente vai dar muito trabalho, uma análise combinatória bem pesada. Para ilustrar esse método de resolução, vou simplificar aqui a cadeia de Markov para apenas 3 estados. O N aqui para a gente vai ser igual a 2. Tá? Para N igual a 2, nós vimos nas aulas anteriores que ficava N mais 2 vezes N menos 1, que vai ficar 2 mais 2 vezes 2 menos 1. O valor que tem que dar é 4, para o tempo de sair do 1 e chegar no 2, o tempo médio. Tá? A resposta tem que ser 4. Vamos ver se esse método vai bater esse valor, né? E aqui já está mostrando que vai mesmo, tá? Ok, vamos ver todos os caminhos possíveis para chegar de 1 até N. Vamos ver os caminhos de tamanho 1. Só tem um jeito, é esse caminho aqui. Só tem o caminho 1, 2. Caminho de tamanho 2, não tem nenhum. Porque se não vem direto para cá, tem que vir para cá. Então, daria pelo menos 3. 1, 2, 3, tá? Então, caminho 2 não tem nenhum. Caminho 3 só tem um, que é 1, 0, 1, 2, tá? Caminho 4 só tem um também, que seria 1, né? 1, 0, quer dizer, aí 0 de novo, 1, 2, então dá tamanho 4, aqui 1, 2, 3, 4, tá? Número de arestas que são percorridas. Ok? Tamanho 5,
poderia ser esse, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Esse 1, 0, 1, 0, 1, 2, ou pode ser também 1, 2, 3, 4, 5. Fica duas vezes aqui no laço, tá? E tamanho 6, aí eu não vou olhar, não vou mostrar todos os exemplos, que aqui são bastante, mas é fácil de ver que são 3 de tamanho 6, são 5 de tamanho 7, são 8 de tamanho 8, serão 13 de tamanho 9, tá? É fácil ver aqui que isso está dando aqui uma sequência de Fibonacci, né? 0, 1, 1, 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13 e assim por diante, tá? Fica aqui como exercício 3, provar que essa sequência aqui, o número de caminhos, a partir aqui do 2, dá FK menos 2. Tá? Então, o número de caminhos para tamanho K é igual a FK menos 2. Número de tamanho 2, F0. Tamanho 1, F1. Tamanho 3, F1. Tamanho 4, F2. E assim por diante. Isso não é difícil de ver, é apenas uma continha aqui simples. Por exemplo, aqui, uma vez estando no 0, ele tem duas possibilidades. Ou ele volta para o 0, aqui seria o F anterior, FK menos 1, ou ele vai para o 1 e volta para o 0. Então, são dois passos, né? Então, aqui dá a dica que é o FK, tem a ver com FK menos 1, perdão, o número de caminhos, vamos chamar assim, o NK, número de caminhos, NK seria NK menos 1, por causa do laço, que volta para ele mesmo, mais NK menos 2, que tem a ver com ele vai e volta, tá? Ok? Então, fica aí o exercício para argumentar isso e provar que realmente para caminhos de tamanho K igual a 2, o número de caminhos é Fibonacci FK menos 2. Ok? Então, quanto é T12, que nós queremos calcular? O T1N. Nós pegamos esse número de caminhos e multiplicamos pela probabilidade, tá? Então, primeiro, vamos analisar esse aqui separadamente. Só tem um caminho de tamanho 1, e a probabilidade é P igual a 1 meio, aqui no caso. Nós estamos fazendo aqui para P igual a 1 meio. Queremos bater esse valor 4, tá? Então, fica um caminho de tamanho 1, vezes a probabilidade dele, que é 1 meio. Ok, e para K variando de 2 até infinito, vai ser o tamanho do caminho, que é K, tá? Vezes FK menos 2, porque o tamanho do caminho é exatamente o tempo, né, de chegada lá. O tempo, o caminho de tamanho 5 é justamente o tempo desse caminho, tá? Então, vai ser o K vezes a probabilidade desse caminho de tamanho K ocorrer, que é 1 meio elevado a K, vezes o número de caminhos de tamanho K, que é o Fibonacci K menos 2, ok? E aqui, usando, por exemplo, uma ferramenta como Desmos, é fácil de ver que esse valor é igual a 4, tá? Mas também é fácil de ver, de calcular esse somatório. Não é tão difícil. Eu usei aqui o Desmos, né, que tem na internet, uma calculadora fácil de usar, é que eu coloquei até 1000, não foi nem infinito, mas a convergência aqui foi já rápida. 1 vezes 1 meio, mais aqui o N, aqui o K tem que ser N, Fn menos 2, 1 meio elevado a N, tá? E aqui o Fibonacci, a definição aqui que é a recorrência do Fibonacci, para poder usar aqui no décimos, né? Esse valor dá igual a 4. Não é difícil provar que esse somatório, assim, na mão, né, fazendo contas, esse somatório é realmente igual a 4. Ou seja, teríamos que provar que esse somatório, né, é igual a 3,5. Isso não é difícil de fazer. Isso aqui é basicamente, você tem que separar essa conta em duas, né? Tem esse valor menos esse valor. Então, aqui vai ficar uma PA dividido por uma PG decrescente, tá? Então, vai tender a algum valor. E aqui também vai ser uma PA, que é o K, sobre uma PG decrescente. Dá para resolver isso também. E dá para ver que é igual a 4, mas foge um pouco aqui o escopo. Eu queria mostrar aqui apenas que esse método aqui, né, consegue atingir também o valor esperado, 4. Ok? Fica aí como exercício 4, resolver essa conta aqui, tá? Mostrar que esse somatório é igual a 3,5, tá? Perfeito. Então, mas ficou claro aqui que esse método 3, ele dá muito trabalho. A dificuldade é que o número de caminhos é exponencial. Então, veja, se aqui com 2, um n igual a 2, já deu trabalho, né? Chegamos no Fibonacci, se colocássemos mais um estado,
teríamos mais problemas ainda, tá? Então, eu poderia agora voltar para o 2, ir para cá, fazer várias, tem muito mais possibilidades, tá? Ok. O método 4. O método 4, a ideia é fazer experimental, né, no computador mesmo, calcular direto o valor T1N. Simplesmente simular a cadeia de Markov, fazer Monte Carlo sobre uma cadeia de Markov, ok? Então, de novo, aquela simplificação, nós queremos que o valor dê 4, né, onde as probabilidades P e Q são iguais a 1/2. O que nós fazemos? Aqui um códigozinho em C++, bem simples, tá? Muito simples mesmo. Eu coloquei um valor para cada, né? Fiquei simulando basicamente essa cadeia de Markov e vendo o tempo, calculando o tempo que saía do 1, chegava no 2. Ok? Aqui o tempo mais, tem aqui a probabilidade. Aqui o x é o estado, começa no x igual a 1, tá? X é o estado, x igual a 1. Se x for 0, aí vai ver, ó, se x for 0, pode fazer isso ou isso. Aí vai depender da probabilidade dele. Se o x for 1, pode fazer isso ou pode fazer isso. Tá? Se o x for 2, enquanto o x for diferente de 2, se o x for 2, ele sai desse laço. Aí acabou e ele conta o tempo. O tempo está sendo somado aqui. Ok? E repete isso muitas vezes e no final tira uma média. Ok? Então, aqui, por exemplo, um exemplo da execução. Aqui tem listando os estados. Aqui, por exemplo, 1, 2. Aqui já foi direto. Então, deu tempo 1. Né? 1, 2. Aqui, 1, 0, 0, 1, 2. Então, ele fez 1, 0, 0, 1, 2. Aqui, deu tempo 4. Aqui, outro repetiu aqui. 1, 0, 1, 0, 1, 2. 1, 0... Perdão. 1, 0, 1, 0, 1, 2. É exatamente esse daqui, né? Teve um bem grande aqui, por exemplo, né? Deu tamanho 28, né? 1, 0, um monte de vezes no 0, depois 1, 0, 1, um monte de vezes no 0, depois de novo, ficou entre 1, 0, 0, voltava para o 1, voltava para o 0, ficava várias vezes no 0, e deu 28. Tem outro grande, 11, um de 12 e outro de 11, tá? Mas tirando a média no final, deu 4,00514. Essa aqui, sem brincadeira, foi a minha primeira execução desse algoritmo simples. 4,00514, que é bem razoável aqui com o valor esperado, que é 4. Tá bom? Fica aí como exercício agora, fazer a simulação, que basicamente começa, mas aqui ao invés de ter valores tão bonitinhos, vai precisar ter um vetor e tal, para fazer para n igual a 3 até 100. Ah, não, na verdade aqui não. Aqui não precisa de vetor, perdão. O de vetor vai ser o próximo que eu vou mostrar o método 5. Tá. Aqui fica como exercício fazer para n igual a 3 até 100. Aqui eu fiz para n igual a 2. Fica aí como exercício testar para 3 até 100 e comparar com o valor esperado, n mais 2 vezes n menos 1. Tá? Listar os tempos médios, comparar com o valor esperado. Ok? Perfeito. E o método 5? O método 5 também é simulação, mas não é diferente, na verdade, né? Aqui é Monte Carlo, estamos simulando e tirando uma média, tá? Calculando o valor do tempo. Aqui não, nós queremos, usamos aquela mesma ideia do método 1, que pelo teorema fundamental das cadeias de Markov, o TNN, o tempo de sair mesmo do N e voltar para o N, é 1 sobre πn, e com isso nós conseguimos calcular que é 1 sobre 1 mais T1N, só que para calcular isso precisamos do π, podemos fazer um cálculo experimental para o π, e vimos que tem uma convergência rápida ao limite. Então, basicamente, nós geramos alguma probabilidade uniforme aqui, por exemplo, para os estados, colocamos 1/3 de probabilidade no início para cada um, tá? E a partir daí usamos lá que o πn é igual, isso aqui não é na posição n, é o vetor πn, tá? O vetor todo no tempo n, vamos usar até outra letra aqui para não confundir, o πt, melhor assim, é igual a o π no tempo t menos 1 vezes p. Então, se a gente tem o π0, que é uniforme, né? Esse aqui seria o π no tempo 0, 1/3 para cada estado, nós conseguimos calcular o π1, depois o π2, o π3, o π4, e assim vai até ver se converge para algum valor. Como o teorema fundamental disse que converge, né, e é uma convergência rápida,
realmente em 60 passos apenas, então foi muito rápido, já convergiu para os valores 0,4, de 1/3, caiu para, né, de 0,336, caiu para 0,4, no estado 0, no estado 1, 0,4, e no estado 2, 0,2, tá? E aqui, claro, a soma tem que dar 1, 0,8 mais 0,2 dá 0,1. Esse daqui é o π2, né? O πn deu 0,2, ok? Então, 0,2 é 1/5, né? Então, TNN vai dar 5, T1N é 5 menos 1, que dá o valor 4 esperado, né? Ok? Então, esse aqui foi bem simples, ao invés de usar um vetor, usei valores, mesmo x1, x2, x0, x1 e x2, π0, π1 e π2, o melhor seria usar um vetor mesmo. Então, fiquei como exercício fazer isso, para n variando de 3 até 100, listar os tempos médios usando essa técnica. Essa daqui vai ser até, acredito, mais simples do que o do método 4, visto que a convergência é rápida, compara com os valores do slide anterior e com o valor esperado, n mais 2 vezes n menos 1. Ok? É isso. Fico esperando aí os exercícios de vocês.